Santa Catarina para falar sobre PL 2295/2000, impactos financeiros, qualidade de vida dos profissionais de enfermagem e saúde da população. Pode apagar. Com a palavra. Boa tarde. Queria cumprimentar os deputados, excelentíssimos deputados e deputadas aqui presentes, a deputada Rejane, e que a nossa grandes lutas já desenvolvemos juntas, né, na história da enfermagem. Cumprimentar também todas as colegas que estão aqui compondo essa mesa e que estão contribuindo nesse debate que é importante para nós. Muitos dos argumentos que nós estamos colocando, nós todos sabemos, mas é importante essas apresentações sistematizadas que nos ajudam a melhorar as nossas argumentações no debate com a sociedade. Me coube trabalhar mais as questões financeiras e também a importância da questão das 30 horas para a enfermagem. Queria cumprimentar também essa iniciativa da Comissão de Legislação Participativa e agradecer o convite dos organizadores, das entidades que compõem o Fórum Nacional 30 Horas Já. Então, eu vou levantar aqui para falar, pode ser o... Cumprimentar todos os colegas também que estão aqui presentes, que vieram de vários estados. Eu sei que várias pessoas viajaram, saíram bem cedo, então, essa hora já está todo mundo cansado, né? Mas o que eu queria, eu vou apresentar alguns dos aspectos que eu tinha preparado e queria chamar a atenção já para como que eu estou iniciando essa apresentação. Ela inicia com uma responsabilidade de eu estar falando pelo Fórum Nacional 30 Horas Já. Então, isto aqui que nós estamos mostrando, que ele é composto pela Associação Brasileira de Enfermagem, pelo Conselho Federal de Enfermagem, Confederação Nacional de Saúde, dos Trabalhadores em Saúde e a Federação Nacional dos Enfermeiros, já mostra a nossa disposição de não arredar pé dessa luta pela regulamentação da jornada de trabalho até que ela seja aprovada. Mostra que nós estamos unidos, o nome já é esse, Enfermagem Unida por um Objetivo, de que nós vamos desenvolver todas as ações que sejam necessárias para que a gente consiga que o Congresso Nacional aprove, ou a Câmara dos Deputados, porque esse projeto já passou pelo Senado, e até a sanção presidencial e a implementação nos serviços de saúde. Então, tem várias perguntas que a gente pode fazer. Por que a enfermagem quer regulamentar a sua jornada de trabalho? Já foi levantado aqui, é um privilégio? Nós estamos buscando um privilégio? Ela é viável ou é inviável financeiramente? Essa regulamentação da jornada em 30 horas semanais, ela vai contribuir para a questão mais importante, que é a qualidade da assistência que nós prestamos enquanto profissionais de enfermagem? Então, eu queria levantar, para argumentar em relação aos aspectos favoráveis, eu quero começar pelos aspectos que são apontados como contrários para a regulamentação da jornada de trabalho da enfermagem. Primeiro que um grande argumento que aparece é esse, que 30 horas seria igual a 60, porque ao invés de ter um efeito positivo, ia fazer com que um número maior de profissionais tenham um duplo emprego. Outro argumento foi esse que também já foi colocado aqui pelas componentes da mesa, dizendo que um dos grandes argumentos é que existia um princípio na criação da estratégia de saúde da família, que a jornada era de 40 horas semanais para todos os profissionais. Isso era um dogma, e por isso nós não podíamos, inclusive queriam negociar com a enfermagem para que tirasse a saúde da família. Bom, isso caiu por terra agora em agosto, com a questão dos médicos,
que essa flexibilização da jornada para os médicos e da nossa mobilização fez com que o governo mudasse e incluísse também a questão dos odontólogos e dos enfermeiros. E que é, agora, gente, a coisa mais difícil que tem é a gente falar alguma coisa com certeza. Porque de um dia para outro tem modificações e o cenário conjuntural muda. E ele está mudando porque nós não estamos parados. Porque a gente está pressionando. E a gente se posicionando, nós conseguimos algumas vitórias. Só que eu acho que é um momento importante para nós cuidarmos, para não cairmos em falsas promessas ou caminhos que parecem bons ou fáceis e, na verdade, são desvios que não vão nos levar ao caminho que a gente realmente sabe que é importante para a enfermagem. Outra questão, isso duplicaria a jornada, seria inviável, já caiu por terra. O outro é o impacto financeiro. Os números são um absurdo. Alguns diziam que era 23 bilhões, que era 2 bilhões só para a estratégia de saúde da família. E em agosto, quando nós soubemos dessa mudança da flexibilização para os médicos na saúde da família, nós fizemos, também foi mencionado hoje pela manhã, no café da manhã, que tem uma mesa de negociação das entidades com o Ministério da Saúde, coordenado pelo DGERTS. Nessa mesa eu apresentei representando as entidades que compõem o fórum para falar dessa discussão do impacto financeiro. E estava lá presente a Confederação das Misericórdias, a Confederação Nacional de Saúde, dos empregadores da área da saúde, e o governo. Então, os principais empregadores do país estavam lá, não foi aberto para os parlamentares, era um debate feito com as entidades. E eu quero dizer para vocês que eles não tinham números. A ameaça é que é bilhões e bilhões, 20, 10, 23, 25, cada dia era um número, mas eles não tinham números concretos para mostrar qual era esse real impacto financeiro. Teve um estudo do Ministério da Saúde, que era o único que apresentou com base nos mesmos dados do Ministério do Trabalho que nós temos com o DIEESE, e usando outra metodologia chegou a um valor diferente do nosso, e eu vou mostrar para vocês. Então aqui, a questão, a imagem quem está aí atrás consegue ver? Ver? Bom, a gente queria chamar a atenção de que o trabalho da enfermagem, como já foi bem colocado aqui, é um trabalho especial, que vai tratar da dor e cuidar das pessoas em situações de dor e sofrimento, e, portanto, ele precisa de condições especiais, seja na atenção básica, seja na atenção hospitalar. Então, há outro aspecto que é fundamental e que também já foi levantado aqui, é que a qualidade, os problemas que aparecem nos serviços de saúde e a qualidade, o resultado da qualidade dessa assistência que é prestada, ela tem uma dependência direta do trabalho desenvolvido pela enfermagem. E lembrem que o problema de saúde é um problema número 1 na preocupação das pessoas no mundo e é também o problema número 1 apresentado nas pesquisas de opinião no Brasil, incluindo depois educação e segurança. Portanto, é um problema sério e que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade, nós enquanto entidades e o governo enquanto executivo. E aí, por que depende da enfermagem? Nós vamos ver o contingente numérico que nós somos e o percentual que a gente é no serviço de saúde, mostrando que 30 horas não é um privilégio, mas é uma condição necessária para que nós possamos desenvolver um trabalho que seja seguro para os profissionais que prestam assistência e seguro também para quem recebe a assistência de enfermagem. Então, eu estava dizendo que a enfermagem é fundamental para a qualidade dos serviços de saúde e ela representa sozinha, dados oficiais do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, próximo de 60% de todos os profissionais do setor saúde, 58,44%. E se nós analisarmos, os dados internacionais são semelhantes, é próximo de 50% ou um pouquinho mais de 50%, o que mostra que o impacto daquelas cenas que eu mostrei anteriormente, ele depende da qualidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais de enfermagem. Nós somos um contingente significativo, mais de 1.500.000 trabalhadores de enfermagem no Brasil. E queria chamar a atenção a algumas falas governamentais.
Porque eu estou convencida, e também das discussões que nós fizemos aqui, que o problema da aprovação ou da não aprovação do projeto que regulamenta a jornada de trabalho da enfermagem não é um problema financeiro, não é um problema técnico, é um problema de decisão política, de querer assumir e fazer isso. A necessidade foi demonstrada e os números também mostram que isso não é problema. E queria dizer o seguinte, quando é para chamar sobre quais são as coisas mais importantes em saúde, quando se vai para a imprensa para falar, não se fala só do adoecimento, do cuidado de quem está doente, se fala que é importante prevenir, é importante evitar que as pessoas fiquem doentes e cuidar das novas gerações. A vacinação está aí colocada. O ministro Alexandre Padilha foi para a imprensa dizer que uma das atividades mais importantes seria a vacinação das crianças. Quem vai vacinar? Quem são os profissionais? A gente pode dizer que 99%, para dar uma chancezinha, se não disser 100%, da viabilidade das campanhas de vacinação depende do trabalho dos profissionais de enfermagem. Então, aqui, mostrando cenas do trabalho, temos a questão do envelhecimento da população, falamos aqui que os profissionais de enfermagem cuidam do processo de gestação, do nascimento e as pessoas até a morte, desde as ações de prevenção, de cura e de reabilitação. E, recentemente também, temos agora no governo, a presidenta Dilma Rousseff também reconheceu e deu entrevista pública dizendo que uma das obsessões do governo dela é transformar, pelo menos em parte, o setor saúde. Portanto, se o governo está interessado nisso, se a presidenta tem esse compromisso, ela não conseguirá atingir esse objetivo se ela não olhar para os profissionais de enfermagem. De certeza absoluta. Então, vejam algumas propostas que estão colocadas aí. Home care. Olhem a cena que eu tinha colocado antes do cuidado dos idosos no domicílio, nas instituições de longa permanência, nas instituições hospitalares. Rede cegonha. E também outra medida que apareceu, a modernização das unidades básicas, reconhecendo que elas estão sucateadas, e que, basicamente, o atendimento na atenção básica é na política da estratégia de saúde da família. Eu também ouso dizer que dessas medidas aqui, 90% da viabilidade dessas metas depende do trabalho da enfermagem. Então, a enfermagem ela está presente em todas as instituições assistenciais, só em algum consultório individual que pode não ter enfermagem, senão nós estamos presentes em todas, e se for a rede hospitalar, aí a gente está presente nas 24 horas, nos 365 dias do ano. As colegas que apresentaram, as pesquisadoras da Fiocruz, mostraram a questão do impacto na vida das pessoas pelo trabalho noturno. Né? E isso não tem como não fazer esse trabalho noturno. Tem formas de fazer que sejam mais saudáveis para as pessoas. Mas quem faz é a enfermagem e nas condições adversas. A questão do percentual feminino, que já foi tão falado, né? Então, nós temos aqui, a gente pode ter, pelos dados que nós atualizamos, a gente fazendo uma média em 2010 em torno de 88% de mulheres, em 2011, 87%, também fecha com os dados de vocês, e era 90% era das mulheres dentre as enfermeiras e os enfermeiros. Bom, queria chamar a atenção aqui, ó, que jornada extenuante, salários irrisórios, como já foi colocado aqui, déficit de material e de pessoal, de equipamentos e de quantidade de trabalhadores de enfermagem, tem levado ao quê? Quais são as estratégias que os trabalhadores assumem? É o absenteísmo e o adoecimento, com resultado, e muitas vezes ligado ao adoecimento no trabalho. E lembrar que a enfermagem, que é essa profissão especial que faz esses cuidados que eu mencionei anteriormente, ela não tem nenhuma legislação de proteção ao seu trabalho. Vale a CLT. Nós só temos o que está escrito na CLT. E a jornada, vocês lembram como é a CLT? 44 horas semanais. E tem muita gente que trabalha 44 horas semanais, uma noite sim, uma noite não. Por 30 ou 35 anos de trabalho, quando chega no final, o desgaste enorme e aparecendo problemas e riscos, danos aos profissionais e também danos a quem a gente presta assistência.
salvo alguns acordos coletivos estaduais e municipais que dependeu muito da nossa mobilização enquanto profissionais de enfermagem e acordos que nós conquistamos. Então, o adoecimento, como resultado, nós temos um cenário de adoecimento, não só das pessoas que nós cuidamos, mas um adoecimento dos profissionais de enfermagem, com lesões do tipo pérfuro cortantes, com um grupo de doenças causadas pelos esforços repetitivos e com um grupo de doenças com os transtornos mentais e problemas emocionais, que também foi aqui apresentado. Só para chamar atenção, e o problema do adoecimento não é só nas emergências, nas UTIs e nas unidades de internação. O adoecimento também é nas unidades básicas de saúde. A sobrecarga é enorme. Estou mostrando também o resultado de uma pesquisa feita na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Olhe, entre 98 e 2002, o absenteísmo ligado com doença atingiu, olha só, nesse período, 46% dos trabalhadores de enfermagem, o que reflete na qualidade do trabalho e na qualidade de vida desses profissionais. Então, sobre a história, nós já sabemos que, historicamente, o projeto que está hoje tramitando, ele já tem uma história aqui no Congresso. O primeiro foi lá, o primeiro veto em 55, na Lei 2.604 de 55. Estiveram vários projetos, já falamos que conseguimos aprovar aqui nessa casa, mas que foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e hoje a nossa luta pelo 295 de 2000. Os ministros também têm reconhecido, tanto o ministro atual como o ministro do governo anterior, também tinha reconhecido que o trabalho, a característica, pela própria característica do sistema de saúde e do SUS, o trabalho da enfermagem é fundamental. Só que para reconhecer em termos de condições de trabalho e de salário, isso a gente não tem conseguido. Aí, hoje também foi mencionado, inclusive a vice-presidente da ABEM que levantou aqui, uma das coisas que é uma questão de honra, e para mim é uma questão de honra, e eu acredito que para vocês também, que a nossa palavra tem que ser cumprida. Se a gente empenhou a palavra numa campanha presidencial, se nós assinamos algum documento, e todos nós somos dirigentes de entidades. Eu sou presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, além de professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e o que eu disse nas campanhas eleitorais eu honro até o final. E por isso eu queria chamar a atenção que na campanha eleitoral de 2010, os dois candidatos que foram para o segundo turno assinaram documentos se comprometendo com a aprovação do projeto e sancionar, porque depois que aprovar vai para a mão deles para a sanção presidencial. E é isso que a gente espera de quem ganhou, que é a presidenta Dilma Rousseff. Tivemos também a sorte que naquela campanha presidencial, quem coordenava era o atual ministro. E aí, por isso, é um compromisso do ministro. A palavra vale a de cada um de nós e tem que valer a das autoridades. E ele encaminhou a carta no Congresso Brasileiro de Enfermagem de 2010 e também se comprometeu com a aprovação do PL 2295 de 2000. Aqui, nas palavras da presidenta, que vocês conhecem, assumo com vocês, se eleita, o compromisso de apoiar a aprovação de medidas legislativas que garantam a jornada de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, como o PL 2295 de 2000, bem como as medidas necessárias para a sua implantação. Então, nós podemos garantir que seja votado aqui e que seja sancionado pela presidenta. E o impacto financeiro? Vamos lá falar daqueles números que eu falei para vocês, que tem uma grande discussão. Se a gente pensar de números, vamos comparar o Brasil com os países desenvolvidos. E vamos pensar, o Brasil gasta muito com saúde? Porque é uma enormidade, vai causar um caos, é um problema enorme. Ele gasta ou não gasta? Se nós olharmos a quantidade do PIB que é aplicada em saúde no Brasil, no mesmo ano de 2007, e nos países desenvolvidos, que são os países da OCDE, 8,4%, 8,9%. Ok, mais ou menos os países gastam a mesma coisa com saúde. Só que o que é gasto com investimento público em saúde, no Brasil é muito menor. É em torno de 40%, 41%, enquanto que os países desenvolvidos, o investimento público com saúde é em torno de 70%. Isso porque entrou os Estados Unidos, que gasta pouquíssimo, que é outro modelo. Se for os países
excluindo os Estados Unidos, é em torno de 90% do custo é pago com dinheiro público. E é isso que é o modelo que não foi aprovado na Constituição de 88, né? Então, o investimento público foi de 66 bi em 2009. O que é, e o investimento e a participação pública apenas 40% do gasto em saúde. Portanto, isso é contraditório com o que está colocado lá na Constituição e com a consolidação de um sistema universal e de atendimento integral, como está previsto no SUS. Existem recursos para a saúde? Existem recursos para financiar e para melhorar os serviços de saúde? A gente tem vários indicadores, nós podemos usar vários. Nós pegamos, por exemplo, um dado do Ministério do Trabalho e Emprego, que em 2010 foram criados, um dado positivo do Brasil, um dado positivo feito pelo governo atual, de trabalhar a questão da ampliação dos empregos. 1.800.000 em 2010. A previsão para 2011 são 3 milhões de novos empregos formais. Se tiver mais emprego, aquece o mercado interno e melhora o desempenho da economia. E aí, nós vamos ter, considerando que a emenda constitucional 29 já foi aprovada, ela está em processo de regulamentação, né? Mas ela já foi aprovada, então não pode ter regressão na aplicação dos recursos em saúde. Portanto, nós temos, se a economia continua crescendo, nós vamos crescer também a quantidade de recursos que o governo vai aplicar na área da saúde. Bom, o tempo tu me dissesse para mim terminar ou quantos minutos? 5? Tá bom. Então, queria dizer que já é, só mostrar o anterior, que já é na própria Constituição, já estabelece que quem trabalha em turnos ininterruptos tem que, a jornada é de 30 horas, portanto, a situação que essa enfermagem vive é inconstitucional, os próprios governantes e os legisladores não estão cumprindo o que está colocado na legislação. Nós já temos várias conquistas por acordos coletivos, por negociações de greve, né? A enfermagem ela está lutando por um direito que já está garantido na Constituição, ele está garantido. O impacto financeiro no orçamento da União é muito pequeno, porque quem paga os salários são os estados e os municípios. Tem muito pouco que é pagamento direto via governo federal. Excluímos os hospitais universitários, que está na folha de pagamento do governo federal. Olhamos os dados aqui, o impacto financeiro, e mostramos os dados do IBGE, onde a maior exploração dos trabalhadores de enfermagem é nos hospitais privados. 59% trabalham 40 horas ou mais. 41% nos hospitais públicos. E olhem aqui, o valor, quanto que tem que acrescentar de postos de trabalho para a jornada de 30 horas ser viável. Os nossos estudos dizem que 25% de novos postos de trabalho. O do DIEESE é 26%. Tá? Próximo do que nós fizemos separado, com metodologias separadas. O gasto anual nos hospitais públicos é de 559 milhões. Mas olha o orçamento da União de 2009 e de 2011. Era 1,195 trilhões e agora já aqui já é quase 2 trilhões. Então os recursos tem dinheiro, só temos que saber como que a gente vai garantir que ele seja aplicado para melhorar a situação dos trabalhadores de enfermagem. Nos hospitais privados, seria em torno de 900 milhões. Somamos os 900 com aquele valor que eu tinha colocado antes, dá em torno de uns mil, vamos dizer, 1.500.000. 1.500.000, né? Hospitais públicos e hospitais privados. Mas tem várias outras comparações que a gente pode fazer. Vamos ver a questão da reivindicação dos médicos, que está aqui para os deputados também votarem. Eles reivindicam R$7.000 por 20 horas. Se for só para pagar os médicos das instituições públicas, todo aqueles 66 bilhões vai só para os médicos. Não compra nenhum remédio, não faz nenhuma mudança em nenhuma estrutura do serviço de saúde. Se a gente multiplicar os 7 mil pelo valor, o número de profissionais médicos. A estratégia de saúde da família, gente, já está aí, já nem preciso colocar, mesmo que ela flexibilizada, mas é muito possível a gente fazer vários argumentos de reorganização.
do trabalho. A gente colocou esse dado aqui, se contratasse mais um enfermeiro para as 31 mil equipes de saúde da família, o que é absolutamente desnecessário. Seria mais 1 bilhão ao ano. Então, o dado do DIEESE, ele diz, eu vou mostrar o valor do DIEESE aqui no final, dizendo o seguinte, aumentando 26% dos postos de trabalho, incluindo hospitais públicos, privados e atenção básica, é em torno de 3 bilhões. Onde que estão os 22 bilhões que eu tinha apresentado antes? De onde saía os 23 bilhões? Nos nossos estudos dá menos de 3 bi por ano, e no estudo do DIEESE dá 3 bi 300. Né? Considerando todos os recursos que tem disponíveis, isso não é impossível de acontecer. Então, o que a gente quer colocar para encerrar é que não dá mais para esperar. A jornada de 30 horas, é importante reconhecer que ela reduz os custos sociais e da Previdência com o absenteísmo e com as doenças dos profissionais de enfermagem. Né? Então, a Previdência está gastando, o próprio governo está gastando quando nós ficamos doentes. E também, gente, beneficia não só a sociedade como os empregadores. Porque os erros, os custos dos danos causados por profissionais de enfermagem trabalhando em condições precárias e estafados, vai causar também ações contra as instituições privadas e o custo vai ser muito maior que se eles tivessem investido nas condições de trabalho dos profissionais de enfermagem. Nós já vimos que os transtornos mentais são importantes. A questão das 30 horas também é reconhecida internacionalmente, Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde e a própria OPAS, dizendo que 30 horas no setor saúde é uma jornada compatível com o trabalho em condições e segura. Não dá mais para esperar, a enfermagem necessita de boas condições de trabalho e o trabalho da enfermagem vale a vida, como disse o tema da Semana da Enfermagem, promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem um ano atrás. Muito obrigada e encerro com a nossa atividade do fórum. Brilhante exposição da nossa convidada. E lembrar aqui que nós temos vários deputados federais presentes. Deputado Décio Lima, PT Santa Catarina. Deputado César Colnago, PSDB, Espírito Santo. Deputado Valtemir Pereira, PSB, Mato Grosso. Deputada Benedita da Silva, PT, Rio de Janeiro.